Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Ciclo de Debates on Stage. Hoje com a Juliana Torano, coordenadora de comunicação da Orquestra Petrobras Sinfônica. Vamos ter bastante o que falar aqui. Vou pedir antes de tudo, que é mais simples, conta com calma, conta um pouco sobre a sua trajetória, como você acabou chegando à Petrobras Sinfônica. Não tem problema nenhum, pode ser aquela biografia do Obama, bem grande, pode contar com calma. Ai, boa tarde, Matheus. Pode falar boa tarde? Pode falar. Não, pode falar. Pode falar boa tarde, não sei que horas isso vai passar, né? Não, pode falar que aqui, ó, bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, não tem problema. É isso. Então, antes de tudo, obrigado pelo convite de estar aqui, tô adorando. Então, eu comecei fazendo faculdade de produção cultural, fiz faculdade na UF, encontrei vários colegas de mercado ao longo, inclusive agora na Petrobras Sinfônica. E dentro da faculdade de produção cultural, eu sempre fui muito ligada ali na parte que era menos explorada dentro da universidade, que era a parte de marketing, ali uma parte mais estratégica e tal. E eu senti necessidade de que eu precisava complementar isso, ir em busca disso. E aí, fazendo faculdade de produção cultural, eu fui fazer propaganda e marketing, um politécnico complementar. E, assim, me achei. Essa foi a melhor expressão, assim, me achei. Mas é uma soma boa, né, produção cultural com marketing, né? Não, maravilhosa. E como eu era muito apaixonada por essa área da cultura, eu decidi que eu queria trabalhar com marketing voltado para a área de cultura. Então, assim, isso sempre foi muito claro na minha cabeça. Assim, eu queria trabalhar com marketing voltado para a área de cultura. Isso em 2008, quando quase não era explorada essa área ainda. Né? As empresas da área de cultura ainda tinham uma questão pouco explorada para o lado comercial, ainda tinha estrutural mesmo, né? Estrutural. Profissionalização. E tinha quase que uma negação do marketing dentro das áreas de cultura, como se o marketing, eu sempre brinco falando que o marketing era o demônio das empresas culturais, né? Porque tinha aquela visão do marketing das empresas patrocinadoras que impunham certas condições e faltava uma questão de diálogo ali. Então, eu sempre tive muito claro que o marketing podia ser uma ótima ferramenta para a área cultural, e eu sempre quis juntar essas coisas. E aí, depois disso, eu tive a sorte grande de sempre conseguir trabalhar em instituição cultural dentro do departamento de marketing ou comunicação. Então, eu comecei meu estágio no SESC, no Espaço Cultural Escola SESC, que, para mim, foi assim, o melhor aprendizado da vida, porque ali você tinha bastante autonomia, uma empresa estruturada, você tinha que aprender a lidar com questões já com antecedência, porque você fazia um orçamento para daqui a 6 meses, então você já ia aprendendo a lidar com isso e com produção na prática ali. Você fazia a parte de pré-produção de manhã, de tarde, à noite, você estava no teatro fazendo a parte de produção. Então, isso assim, o meu estágio já foi um mega aprendizado. E, logo depois disso, eu consegui ainda, quando acabou meu estágio, eu tive um contrato de 6 meses dentro do SESC ainda para trabalhar como programadora. Então, ali eu já... Demais, hein? Demais. Já me achei. Eu falei, cara, é realmente aqui que eu quero trabalhar. E aí a gente continuou, eu fui me especializando, fiz uma pós depois em marketing. Achava que a área de marketing precisava evoluir um pouco mais ainda, do que só fazer um politécnico. Então, eu fiz uma pós-graduação e depois terminei o mestrado ano passado. E ano passado já, gente? A gente está em 2021. 2019 já, ano retrasado. Já está em 2020B, aparentemente. Então, assim, já janeiro, né, gente? Ainda dá tempo de errar a data. Tá, total. Eu ainda dou Feliz Ano Novo quando eu encontro as pessoas. Justo, né? Feliz Ano Novo, Matheus. Feliz Ano Novo, verdade. Feliz Ano Novo. Então, assim, e aí eu consegui trabalhar em vários lugares. Meu sonho de consumo, quando eu estava na faculdade, era trabalhar no Rock in Rio. Eu falei, cara, eu quero trabalhar no Rock in Rio. Quem não quer trabalhar no Rock in Rio, né? Exatamente. E aí eu falei, cara, eu quero trabalhar no Rock in Rio. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Rock in Rio Lisboa, fiz a parte de um estágio gratuito lá que eles têm. E aí eu consegui trabalhar, trabalho chato, reparem, eu tinha que ir para lá, cuidar da parte de promoções, e eu levava os fãs para conhecer os artistas no backstage. Muito chato, hein? Nada sonho, hein? Nada sonho. Nada sonho. Então, assim, foi um trabalho muito chato, muito difícil de fazer. Foram os piores 5 dias da minha vida, só que não. E aí, no ano seguinte, eu trabalhei aqui como produtora no palco do Street Dance. Assim, outra visão também de produção. 2017. Isso foi 2013. 13, caramba. 13. E aí eu consegui trabalhar aqui como produtora do palco Street Dance e foi outra experiência maravilhosa. E você vê
É um outro mestrado trabalhar no Rock in Rio, É um outro mestrado. E assim, é uma outra realidade, né? Uma realidade que você não pode comparar com parte das outras produções que você vê no setor cultural. Porque ali você tem quase que tudo, uma logística muito bem feita, tudo muito estruturado, tudo planejado. É assim, a IB precisava de repor Coca-Cola no refrigerador. Era uma ligação e o cara falava, posso passar aí às 3 da tarde. 3 da tarde ele estava lá. Assim, é uma logística que não é muito a realidade da maioria das produções. Mas é uma experiência que você leva para a vida e você fala, isso aqui é um... Mas é bom trabalhar de maneira ideal, às vezes, né? Isso aqui é um exemplo que eu queria ter. Isso. Se eu pudesse ter em todos os lugares, seria isso. Então, assim, é uma experiência que foi muito marcante. Aí, depois, trabalhei no mercado de livros também. Trabalhei no Grupo Editorial Record, fazendo a parte de lançamento de livros. Então, assim, foi... Você falou para contar com calma, estou contando com calma. Não, eu vou voltar. Tem muita coisa interessante, mas estou adorando. Eu sabia que eu amo o mercado editorial. Acho, assim, não, é maravilhoso. Trabalhar com livro, autor, Bienal do Livro, uma loucura, mas adoro. Amo Bienal do Livro. Tem esse lado sádico nas pessoas que são de produção e da cultura, né? Você tem aquelas pessoas, aquela confusão de pessoas, aquele estresse, não dormir, adrenalina, dormir 3 horas por noite, você fala, ai, gente, que maravilhoso isso aqui. Eu ouvi o Gustavo, que estava aqui, eu nem foi... também não sei se eu podia falar hoje, mas para quem não está sabendo, tô com a mesma roupa, então foi hoje. O Gustavo, a gente em um outro momento conversou, e ele falou uma frase muito boa, que na verdade ele concluiu algo muito interessante, ele falou assim, para trabalhar com produção você tem que ter estômago. Né? Não, desculpa, não foi nem o Gustavo, não. Foi o Tony do Tenho Mais Discos Que Amigos. Ele falou, cara, eu não tenho estômago para trabalhar com produção. E realmente é um pouco sádico mesmo. Assim. Quando você imagina, você fala, cara, eu tô no meio de uma produção, tem 3.500 pessoas dentro de um lugar, num evento, tem que dar tudo certo. Essas 3.500 pessoas têm que entrar, ir no banheiro, consumir, ver o show, sair e falar, tive uma experiência incrível. É isso. Né? E eu te interrompi, desculpa, continuo no mercado editorial. Mas aí foi isso, trabalhei no mercado editorial, foi outra experiência incrível também, assim, Bienal do Livro, lançar livro com os editores. E aí você vê um outro público, né, que consome esses livros e que está engajado com os autores, com a história e com tudo. E coisa de a gente fazer lançamento de livro infanto-juvenil dentro de shopping com fila de pessoas querendo autógrafo, assim, demorar 4 horas de autógrafos. Isso é uma coisa que empolga, você vê essa emoção, esse retorno do público é muito bom, né? Acho que em todos os lugares, seja na música, ali no mercado editorial, no teatro, você vê que o público está ali se empolgando, se encantando e participando daquilo, fazendo uma troca com os artistas, fazendo uma troca com quem quer que seja. É isso que paga todo o estresse, assim. Você vê as pessoas e você fala, cara, participei disso aqui, ajudei a construir isso aqui. Isso é a parte que dá o brilho nos olhos, sabe? Eu tenho umas 10 perguntas já para fazer, mas eu vou aproveitar, desculpa te interromper um segundo, porque volta e meia me perguntam, assim, trabalhar com produção e tal, o que foi que te brilhou os olhos, né? Eu falei, na minha visão, né? Quando você está dentro de um teatro municipal, vamos lá, tem 2.230 pessoas, né? Que é a lotação, né? 2.239, não me lembro. São 2.230 vidas ali. São 2.230 problemas, sorrisos, crises, brigas de família, falecimentos. E aquele momento, aquilo que você está produzindo, é um momento que a pessoa tem paz. Ela tem 1h30, 2 horas de paz. Ela fala, posso continuar vivendo minha vida. Até a pessoa que está mais triste, que terminou um relacionamento às vezes, ou perdeu um familiar, ela tá rindo, tomou uma cerveja, tá com 3 amigos, ela volta para casa também assim, cara, o que eu tava meio mal mesmo? Pô, não, cara, mas tudo bem, isso acontece, vamos ver minha vida. E isso é o que me faz feliz, assim, produzir momentos em que as pessoas possam estar em paz e renovar suas energias. Tanto que na hora da palma, você com certeza sente isso também. Eu sinto que indiretamente é para mim ali naquela parte da equipe. Claro que eu não fico, muito obrigado, eu sou incrível, não, né? Obrigado. Só tá aqui porque eu tô, não é isso. Mas assim, de uma maneira indireta, aquela palma é pra equipe. E quando tem, eu me dá um assim, cara, que bom que eu fiz a vida dessas pessoas melhor, pelo menos hoje, né? E isso que você falou, só complementando, eu acho que tem isso também, né? Tem um pouco disso. Você estava falando, quando eu descobri que eu queria trabalhar com isso... Era a minha primeira pergunta, é bom que você... Então, vou responder agora. Eu sou muito, muito fã do Muse.
E aí, o DVD do Harper, que é no Wembley Stadium. Maravilhoso. E aí, tipo assim, aquela primeira introdução, que tipo, a galera começa a cantar Knights of Sidonia, todo mundo junto, e tipo, me arrepia. Eu falei, cara, eu quero isso. Tipo, eu quero fazer parte de alguma coisa que cause essa reação nas pessoas, assim. E de você ver toda aquela galera junta, cantando e se emocionando. E aquilo literalmente me tira o fôlego e eu chego a me arrepiar. Eu falo, cara, é isso que eu quero. Assim, foi CD do Music, DVD do Music que me fez. Um belíssimo DVD, muito bom. E assim, Music, infelizmente, uma vírgula, perdeu um pouquinho ali a mão no final, mas continua uma boa banda, belíssima banda. Os últimos CDs, eu sinto que é o problema de todas as bandas que eu gosto, porque Silverchair, o último CD, tava, Deus me livre, e agora o Music também veio aí numas experimentações ali no final, eu falei, não, gente, não perde a mão não, por favor. Vou aproveitar até o momento. O Diorama é muito bom, você gosta? Diorama é muito bom, mas depois do Diorama... É que eu esqueci, não é Straight Lines, não. Modern Love, eu acho que, né? Modern alguma coisa. Young Modern. É isso, negativo, não é bom. Nossa, horrível. E o solo do Daniel Jones, você ouviu? Não perde seu tempo não. Tá tudo bem, você tem uma vida muito melhor do que a minha, pra você ter ouvido esse disco. Projeto solo a gente já faz... já dá um arrepiozinho, já dá uma preocupação. Sabe qual outra banda que tá vindo, né? Eu tô falando, o problema é se eu gostar dessas bandas e elas vão ali. Arctic Monkeys. O último agora foi tão... É que o primeiro do Arctic Monkeys é tipo só hit. Não, o AM é só hit. É só hit. O AM é maravilhoso. É uma playlist, né? Assim, é muito bom, verdade. O AM é o segundo. É meu terceiro? Pode ser. Acho que é o terceiro. O primeiro é do cara fumando cigarro, que eu esqueci o nome agora, que é muito bom também. É muito bom. Mas desandou, sim. Sabe qual é a minha opinião? É que o cara tá fazendo o som que ele ama, tá ali, aí ele acaba fazendo a amizade errada. É por isso que a minha mãe fala, diga-me quem tu andas, diga quem tu és. O cara vira e fala assim, pô, você já ouviu isso daqui? Aí o cara desandou, ali desanda às vezes. O Silverchair, eu acho que, na verdade... Tinha a ver um pouco aí a gente já vai falar de orquestra, prometo, tá? E de comunicação. O Silverchair, eles eram muito novos, né, também. Eles devem ter, sei lá, a minha idade. O Daniel mas Jones. Eles começaram no super grunge e... O que era aquilo no último CD? Bem estranho. É muito experimental. O single, acho que é Straight Lines, é muito ruim. Eu acho que é. Exatamente. Não lembro, já tem, ó. É por isso que banda é melhor entrar em ato. Porque banda, quando acaba, ela tem o último disco. E o último disco Los Hermanos fez o certo, exatamente. Todo mundo critica, mas fez o certo. Porque se alguém virar e falar assim, pô, o 4 não é meu favorito. Mas não é o último. Não é o último, quem sabe volta. Pela frente. Exatamente. O R.E.M., eu tava lendo outro dia, que o R.E.M., eles lançaram um disco, que era o último da carreira. E eles fizeram a turnê e falaram, cara, esse disco não tá bom. E eles voltaram pro estúdio, decidiram fazer um disco de qualidade pra falar assim, a gente vai encerrar a carreira com um disco bom. O Silverchair podia fazer isso também. Podia, tá faltando reencontro, todos eles voltam, gravam um CD super bom e acabou. E acaba. Isso, pode ser. Isso, tá tranquilo. Mas voltando, eu acho que se deixar a gente vai embora aqui. O Muse, Silverchair e Arctic Monkeys são uma belíssima referência. Eu tive essa sensação de querer trabalhar com música por causa de MTV. Assim, a minha geração respirou e, assim, eu acordava na MTV, aí eu andava de skate, voltava pra casa da MTV, ia pro colégio, estudava via MTV, e o meu sonho era ser VJ da MTV, né? Óbvio, como todos da minha geração. E aí eu falava, tá, cara, eu não vou conseguir ser VJ da MTV, mas eu vou fazer uma banda então. Aí eu montei uma banda muito ruim. Aí eu falei, tá, eu acho que eu também não sou muito bom nisso. Mas eu ainda insisti. Aí fiz trabalhos razoáveis, legal. Mas aí eu me descobri fazendo as turnês da minha banda. E aí, quando eu chegava no show e tocava, eu falava, que legal, se eu fizer isso, blá, blá, eu vou conseguir tocar com a minha banda. Aí eu fui aprendendo, errando, assim, né? Você vai aprendendo na marra. Como a maioria dos produtores antigamente, aprendi ali na prática, não tinha escola. Vem aqui que eu vou te ensinar como é que vai gourmet, né? Igual eu fiz. Vem aqui que eu vou te ensinar. A produção cultural na UF é da segunda parte da década de 90. É 95, 96, talvez até mais. E o primeiro curso de produção cultural do mundo, foi em Paris, em 1961, que era ditador cultural, uma profissão muito, muito recente. E eu acho legal também que o mercado, hoje em dia, ele tem caminhos para quem quer se profissionalizar. Porque você sabe muito bem, infelizmente é um meio em que você ainda encontra muito trabalho amador. Muito, bastante. E não necessariamente que a pessoa não teve estudo, não é isso. Mas é porque eu tinha uma pessoa que falava isso, acorda engenheiro, dorme produtor. Acorda arquiteto, dorme produtor. Não pode ser assim, é uma profissão. Né? Mas enfim, vou voltar que eu tenho perguntas. Vamos lá. Você falou que, eu tô ficando muito à vontade aqui, quando vocês me falam. Pode falar no off aí. Tá pegando a câmera? Tá certinho? Vamos ver? Pode falar, não fica tímido não.
Devo estar. Então, tudo bem. Continuando. A gente continua. O silêncio, a gente assume que é isso aí mesmo. Até alguém vir aqui me puxar pro canto, eu tô aqui assim. Calma, vamos lá. Você falou que você trabalhou no Sesc. Isso. No Sesc, você falou que cuidou de programação. Você cuidou de programação de algum Sesc específico, de todos? Não, de um Sesc específico. Ali, o Sesc Nacional, né, que é aquele ali na Barra da Tijuca, ele tem uma escola dentro dele, que é a escola Sesc de Ensino Médio, que é um projeto super legal. E dentro deles eles têm um teatro. Então, aquele teatro ele funciona independente das outras programações do Sesc, né? Então, não é o Sesc Rio, que é o que costuma ser. É uma programação só dali. Então, ali eu tive a oportunidade... Eu fiz um projeto de gastronomia. Então, assim, que foi gastronomia local, que foi muito legal. A gente convidou pessoas para dar workshop. A gente tinha um trabalho ali que era muito voltado para o entorno, né? Para a área local. A gente tinha uma proximidade física com a Cidade de Deus. Então, a gente aproveitava essa proximidade física para fazer projetos ali dentro da Cidade de Deus. A gente já chegou a fazer projeto ali dentro. Como trazer as pessoas da comunidade para dentro do teatro para participar das coisas que estavam acontecendo ali. Então, a programação era voltada só para aquele teatro. E aí... Teve algum... Eu vou te perguntar também isso em outras situações, porque eu sempre gosto de ouvir. Teve algum projeto que te marcou? Esse de gastronomia. Porque foi muito diferente. Eu não estava acostumada a fazer nada de gastronomia. E é difícil trabalhar com gastronomia. É muito difícil. A gente tinha uma facilidade ali que, como a gente estava dentro de uma área, que era uma área que tinha uma parte residencial, e o Sesc tem uma estrutura absurda, né? Tinha espaços que tinham cozinhas disponíveis para a gente fazer o projeto. Então, isso foi muito legal. E você convidar as pessoas... Não era uma alta gastronomia. A gente queria convidar as pessoas mostrarem para a gente qual era a receita que elas faziam sempre ali em casa, no domingo, e que todo mundo amava, e que todo mundo queria, e pedir para essas pessoas compartilharem com a gente. Depois a gente lançou um livro desse projeto. Então, assim, as pessoas participavam de uma semana ali com workshop, com várias coisas, tanto workshop prático quanto workshop só teórico sobre gastronomia, e tinha uma parte que era um concurso voltado para Jacarepaguá. E aí, nesse concurso, os ganhadores tinham as receitas publicadas no livro. Então, assim, era um projetinho bem completo, sabe? Muito legal. Muito bacana. Eu acho legal. A gente já deve ter falado isso em algum momento, mas projetos que têm início, meio e fim bem completinhos são muito bons de trabalhar, né? São. Você tem a concretude ali no final, né, do projeto. Nesse caso, era o livro, mas você vê ou termina no concerto, ou termina num show, ou termina alguma coisa. E aí você vê o início, meio e fim daquele projeto. É muito, muito gostoso de trabalhar assim. Você está falando de gastronomia, explicar um pouco por que eu já pensei assim, falei, cara, isso deve ter sido uma trabalheira. Porque quando você faz um evento de gastronomia, no geral, você tem que se preocupar muito em construir uma cozinha, né? A água, toda a parte de higiene, é muito complicado. Por isso que os food trucks revolucionaram tantos eventos. Antigamente, você montar um evento na Marina da Glória, na Apoteose, você tinha que, tinha que tirar do chão uma cozinha, né? Agora você coloca os food trucks e funciona. Então, o projeto de gastronomia é algo sempre muito complicado, mas é sempre gratificante, muito legal mesmo. Muito. E aí você depois foi para a Record, você falou. Para a editora Record, Record, desculpa. Isso. E aí, Record, pelo amor de Deus, Record, desculpa. Jabá gratuito. Record é outra coisa. Desculpa. E teve algum livro que você também fez de lá que te marcou, algum lançamento? Teve, o lançamento do livro do André Fran, que foi o Não Conta Lá em Casa, porque eu era muito fã do programa. Sim. E aí, tipo assim, eu mal entrei, eles estavam para lançar o livro, e foi, eu acho que, um dos meus primeiros eventos de lançamento que eu tive que preparar o evento. E foi muito legal, porque era um conteúdo que eu queria muito consumir e, ao mesmo tempo, eu era fã do programa, eu estava empolgada porque o livro ia sair, eu ia fazer o evento de lançamento, falei, nossa, isso vai ser muito, muito legal. Então, assim, esse foi marcante. Foi numa livraria pequenininha ali no Leblon, não vou lembrar o nome agora. Na Argumento? Na Argumento. Sim. E aí, assim, foi uma galera, foi muito legal. E aí, esse programa é muito maneiro. Esse acabou e virou um outro, né? Eles montaram outro projeto, que é o Que Mundo é Esse? Sim, exatamente. E aí, assim... É com o Michel até. E assim, são projetos que são muito legais. E aí eu estava muito empolgada. Mas fazer turnê também, de você viajar com o autor para lançar livro em outra cidade, também é muito maneiro. E você fazia essas turnês? Fazia. A Bienal, então,
Bienal é... Corey May lançando Assassin's Creed na Bienal. Aí assim, deve tipo, ser uma fila imensa. Lotado. Isso são coisas que você... Foi o que eu falei, é o retorno do público. Você olha e você fala, cara, que divertido, assim, que emoção. Tipo, você vê as pessoas aqui. E até autores menores participando... menores, assim, em termos de quantidade de venda, não na qualidade, né? Mas, assim, autores menores trabalhando... ali divulgando seu livro, fazendo seu projeto, e as pessoas vindo, e quem estava iniciando ainda, e as pessoas vindo dando feedback. Isso é muito gratificante. A última Bienal que eu fui, não vou mentir, não, foi um pouquinho traumática, assim, para mim. Porque o que acontece, quando eu era mais novo, a minha mãe trabalhava na Biblioteca Nacional, então eu ia sempre, e o meu avô era da Academia Brasileira de Letras. Então, para mim, livro sempre foi uma coisa muito viva. E eu lembro que eu me estapeava para ir no café literário, para os encontros, né? E nunca consegui entrar. Então, nunca consegui entrar. Então, eu entrei quando teve autor que eu estava cuidando, né? Cuidando do autor. E aí eu tive que entrar no café literário também. Eu falei, hoje eu consegui. Cara, eu nunca tinha conseguido entrar. E eu lembro que eu ficava do lado de fora, grudado no vidro, vendo assim. Falei, cara, não tô acreditando que, sei lá, uns autores... Assim, todos que você pode imaginar, assim, sabe? Rubem Fonseca, Veríssimo, Rui Castro, sabe? João Baldo, ali... Aí eu assim, cara, quero entrar e não conseguia. E a última vez que eu fui, eu achei legal. Mas o foco ficou muito juvenil, né, da Bienal. E aí eu me senti um pouco deslocado. Só isso, não é que não foi ruim, não. Eu via os lançamentos realmente desses livros mais jovens, né? Young Adults, que eles chamam. Exatamente, Young Adults, exatamente. E eu falava, pô, cara, não tem alguém aqui para eu... Renovação de público. Mas faz parte. Exatamente. Se a gente quiser, depois a gente pode até falar sobre renovação de público para a orquestra. Vamos falar, certamente. Talvez eu seja o público da orquestra que se incomoda com a renovação. Eu sou da Bienal, pode ser, exatamente. Igual você se incomodou, você falou, quantos jovens. Eu cheguei lá e falei, cara, muitos jovens. Muito. E estavam, assim, filas gigantes. E eu falei, poxa, cara, queria tanto que o Café Literário eu não consegui entrar igual. A programação tava legal, mas sei lá, mas eu acho que a gente vive de nostalgia um pouco também, né? Um pouco. Eu tava vendo isso, eu tô vendo uma série, eu comentei com o Gustavo também, chamada Pretend It's a City, do Scorsese. E é com a Fran Lebowitz, que é uma escritora incrível. E ela fala que, na verdade, você tem um período de conexão com a música. E aquela música, você vai curtir parte da vida, não importa se ela sair de moda, não importa o que acontecer. Ela quando você ouvir, você vai fazer... essa música, nossa, muito... E é desse período. E eu acho que isso se aplica a diversas coisas, a diversos sentimentos, assim. Você viajar para um lugar e você fala, pô, quando eu vi da outra vez era diferente. Mas porque era a primeira vez, porque era uma viagem diferente e tal. E tem essa conexão. Mas aí, repito, a gente vai longe, né? Então, sim. Depois Mas até essa questão da nostalgia, se a gente for trazer aqui para música, para falar da orquestra também, né? Essas questões dessas orquestra regravando CDs e tudo mais, vai beirando aí, né? Do porquê que as pessoas querem tanto ouvir. Sim, concordo. Né? Não, total. Quando você saiu do mercado editorial, aí que você trabalhou com Planar, não? Não. Planar foi antes de entrar na faculdade. Sério mesmo? Sério. Tá. Sério. Então, a Planar foi, eu acho que minha primeira experiência com produção. Gente, não sei nem se eu posso chamar isso de produção direito. Não, mas foi. Foi, mas... então, ali na minha adolescência, quando eu estava no ensino médio ainda, eu produzi eu fui do Grêmio do colégio. Teve uma fase assim na minha vida que eu e uns amigos meus, a gente resolveu que a gente ia revolucionar o colégio. E aí e a gente criou um Grêmio. E eu acho que a coisa mais marcante que o Grêmio fez foi a gente fez um show para arrecadar alimento para o Natal Sem Fome. A gente arrecadou 1 tonelada de alimentos, ó. E aí, muita coisa, tá louco. Bastante coisa. Na época era o extinto Colégio Gama Filho. E aí a gente fez esse evento, chamou várias bandas locais ali na época, sei lá, acho que era o Spala? Não. Acho que era. Enfim, diversas bandas emos, assim, na época, que era o que estava bombando. Ali da cena de Jacarepaguá, que ficava tocando Nelan, né? R9. Putz, muito bom, muito bom. Score? Você tá falando? Não sei se foi Score. Eu sei... Nossa, minha... Não, tudo bem. Não vou lembrar. Exatamente. 2006. Não dá. Substituiu pro Brooklyn, Rachmaninoff, tudo bem. Tá bom. Isso. E aí a gente chamou algumas bandas, pediu para essas bandas tocarem na faixa.
Forneceu só ali o espaço, nossa, precário, assim, mas tudo era precário naquela época dos emo também. E evento de colégio era assim, era um palco, um PA qualquer e vamos nessa. Mas era meio que um sarau que funcionava, né? E aí a gente fez essa atividade, funcionou, e aí várias pessoas compareceram, e a gente arrecadou os alimentos. Isso é uma mega produção, pô. E deu certo, com o apoio do colégio, assim, deu certo. Então, assim, acho que essa foi a minha primeira produção. E daí... eu tava ali no meio das bandas emos e tinha amigos que tinham bandas emos e nisso surgiu a Planar com o João e acho que com o Léo, acho que na época eu conheci o Léo e aí por conta disso surgiu essa oportunidade de meio que trabalhar com eles com a produção, né? E a gente chegou a fazer uma turnê em São Paulo junto com o Catside. Olha aí! Que tem muitas histórias, inclusive. Imagino. E que bom que você saiu ilesa dessa viagem. Saí ilesa. Não sei como, a gente foi fazer show em Itaquera. Assim. Luar Rock Bar. Ah, sim. De trem, fomos de trem. Você não tá entendendo. Quando eu falo que isso tem história, assim, 5 pessoas mais bateria voltando num táxi, assim, deixa pra lá, assim. Vamos falar. Isso é uma escola danada, na verdade. E aí isso foi foi ali, eu acho que no início que eu não estava entrando na faculdade, 2008, 2009. Eu estava entrando, acho que foi 2008. Então foi a primeira experiência mesmo. E aí depois fui trabalhar com outras coisas. E do Grupo Editorial Record, eu fui para o Teatro Bradesco Rio, programação também, agora virou Teatro Multiplan, né? Mas na época era do Grupo Opus ainda. E fiquei trabalhando lá Você trabalhou lá com a Grazi, com o Guto? A Grazi entrou semanas depois de mim. E aí, acho que o Guto entrou na minha vaga, se eu não me engano. Pode ser. Acho que o Guto entrou na minha vaga. E aí eu saí de lá e fui fazer mestrado. E aí eu fui trabalhar mais voltado para a área de marketing, de comunicação, de redes sociais. Foi quando eu trabalhei no Balé da La Oscar. Aí fiquei 2 anos, ou seja, pra você ver, né? Balé, teatro, eu ia falar, livro, sobre isso, música. Acho que bom, fez tudo. Bem, fez tá tudo. certo, e agora... com a orquestra como coordenadora de comunicação. Então, assim, foi bastante coisa. Trabalhar com a Dalau é tudo de bom nessa vida. A Dalau é uma gênia, uma mestra nessa vida. Ela é um poço de sabedoria. Ela é uma querida. Ela é maravilhosa. Assim, Se você não conhece a Dalau, tem alguma coisa muito errada aí, porque a Dalau é o maior nome do balé, do balé no Brasil. Ela revolucionou o balé. Revolucionou. Ela profissionalizou o balé no Brasil, praticamente. Isso que eu ia falar. Na parte de produção, você tem a Dalau, assim como você tem no palco a Ana Botafogo. São os 2 maiores nomes de balé que a gente tem. Elas são maravilhosas, elas são incríveis. E assim, foi outra experiência maravilhosa poder trabalhar com ela. E agora, na orquestra. Tá, demais. Não, foi uma viagem mesmo. Você pediu pra eu contar com calma, eu fui aqui, degustando todos os passos. Muito bom. Aí, só voltando que você tava falando de show independente, eu lembrei de uma história também, que eu comecei a produzir fazendo show. O primeiro que eu fiz, meio que se pagou. O segundo deu um prejuízo. Aí eu vendi, tipo uma guitarra, vendi não sei o quê, paguei. Aí eu falei assim, não vou mais produzir não, que não é meu mundo. Só que aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um show no Gaspar do Casarão Amarelo, em Copacabana, 2003, eu acho. Eu demorei 1 ano para pagar outra dívida. Aí, em 2003, falei, vou fazer um show. Aí eu reparei que, na verdade, o outro, eu aluguei todo equipamento, todo backline, tinha sido uma coisa muito grande. Eu vou fazer um menor, numa casinha e tal. Eu lembro quando terminou o show, eu ganhei dinheiro. Aí eu falei assim, gente, o que se faz com dinheiro que eu ganho? Aí eu já fiquei, será que eu guardo, abro uma poupança? Era tipo, sei lá, R$80. E eu, caraca, o que é isso? Meu Deus do céu. Aí eu falei, não é que dá pra fazer? Aí o que eu fiz? Eu comecei a produzir e dividi com tipo assim, falar para as bandas assim, olha, eu vou produzir, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas quando sair do cachê, eu sou uma parte do show. Então, se tem 3 bandas, 25% é meu e o resto da galera. E eu fui fazendo aquilo e deu super certo. Que máximo. Eu aprendi muito nessa, porque o PA para, o amplificador para, e a galera é muito unida, né, cara, de banda. Então todo mundo se ajuda. E eu digo que isso é uma escola muito grande. Quando todo mundo me perguntou, na época que eu estava como diretor da Petrobras Sinfônica, que perguntavam de imprensa, assim, cara, como é que você, do mundo punk rock, trabalha com orquestra, o que você vê de interseção, o que você traz e tal? Falei, cara, o que eu trago é a mentalidade do do it yourself, assim, faça você mesmo. Cara, vai dar para fazer. Para mim não existe assim, isso não dá para fazer. Existe cara, eu acho que eu não consigo te entregar porque o meu tamanho de produção é pequeno, é melhor você procurar. Existe uma resposta responsável, mas não dá para fazer? Dá. Tudo dá para fazer.
E a gente aprende nisso. Aí, Sarau, você falou, não, começou, não é tão produção. Que isso, cara? O meu primeiro trabalho, sem ser de show de banda, que eu considero produção, foi para a ópera O Guarani, do Carlos Gomes, na sala Sidney Miller, que eu simplesmente levava de táxi o backline de um lado pro outro. Buscava a bateria e levava guitarra. E eu chegava lá, o pessoal, cadê o amplificador? Eu falava, cara, tem que buscar em Copacabana. Era produção, assim. Aí eu ficava lá assistindo eles trabalhando. E um trabalho que eu admiro muito, que hoje em dia eu faço menos, é o do produtor, assim. Que exige muita organização, que é uma coisa que eu não tenho tanto. E exige, assim, um acompanhamento minucioso, uma técnica muito delicada. Eu acabei me especializando na parte executiva. Mas eu acho super bonito. Mas voltando aí, você fala. Eu acabei me afastando também dessa parte de produção ali de campo. É uma parte muito cansativa. É muito cansativo. É muito cansativo. Você tem que ter... Primeiro a chegar, o último a ir embora. É o primeiro a chegar, o último a ir embora. Você tem que ter muita... Não é coragem. Você tem que estar muito entregue ali ao que você está fazendo, no sentido de corpo mesmo. Tipo, deu problema 3 da manhã, quem vai resolver é você. Então, assim, você tem que estar numa entrega que não é que eu não goste desse trabalho, mas é cansativo. Eu acho que eu cansei rápido, assim. Eu também. Eu acho que eu cansei rápido. E acabou que eu fui me descobrindo mais ali no lado de estratégia, de planejamento de comunicação. No planejamento estratégico de marketing, uma parte que era tão crucial quanto a parte da produção ali efetiva, né? A produção do dia a dia. E isso foi me desafiando de outras maneiras. Enquanto é um desafio de logística, de você conseguir resolver todas as peças do quebra-cabeça, a parte de planejamento ali de marketing, você está olhando à frente. O que é que eu vou fazer diferente agora? O que é que eu vou fazer novo? O que é que está todo mundo fazendo e eu vou fazer igual? Para onde é que eu vou? Tem que uma coisa de análise do mercado todo. Você começa a ver o macro, né? Em vez de ver só aquele evento que você está fazendo. Então, isso para mim acabou me atraindo mais. E aí eu fui saindo dessa produção de dia, que foi onde eu comecei, e caminhando mais para a parte de planejamento estratégico de marketing e comunicação. Você falou uma coisa no começo muito certa. Você falou de amadorismo nesse setor e tal. Eu não acho que falta... E, obviamente, por favor, o setor tem ótimos profissionais, incríveis. Não estou falando que é tudo. Mas uma coisa que eu penso, assim... Desculpa, lembrei. Te perdi o fio aqui. Produtor, eu acho que a gente tem muitos bons. Gestores culturais, eu acho, onde a gente encontra um pouco mais de... Encontra uma falha ali um pouco. Você vai conversar, às vezes, com uma pessoa que não entende produção, mas a gente estava até falando há pouco sobre isso. A gestão... Cara, é uma coisa que tem que se especializar, é muito delicado, é muito diferente da produção. Sim. Muito. Você saber produzir é uma coisa, você saber comunicar aquela produção é outra. Você saber administrar financeiramente aquela produção é outra coisa. Sim. Completamente diferente. As pessoas acham que assim, não, eu sou ansioso. É porque assim, né? Eu sou ansioso, eu posso ser um bom produtor. Bom, eu não gosto de dormir, pra mim não tem final de semana. Não, nem isso. É um trabalho. Né? Porque assim, eu falo que eu não suporto. Tadinhos, tá? Não é por mal, não. Produtor muito calmo. Aí o produtor que você liga e fala assim... Nossa. Cara, olha só, que hora é seu ônibus? Aí a pessoa vira e fala assim... Deixa eu ver aqui rapidinho. Aí eu falo, não é possível, cara. Não é rapidinho, tem que falar assim, ó... Deixa eu ver. Aí você fala, tudo bem, estamos no mesmo ritmo. Né? Aí a pessoa fala assim, olha, eu vi aqui, deve chegar uns 15 minutinhos. Mas tava previsto pra meia hora atrás. Não, mas 15 minutinhos... Não, fica nervoso comigo, pô. Eu preciso estar nervoso com alguém. Você não tá reparando que é importante? Exatamente. Vamos ficar... Não sei se é o melhor, mas eu acho que tem isso. Eu sou meio nervoso, sou meio agitado, acho que posso ser produtor. E não tem que se especializar. Aí, você falou do mestrado. Você fez mestrado em quê? Fiz mestrado em marketing. Administração, né? Com ênfase em marketing. E a minha pesquisa foi na área de comunicação para balé. Demais. Então, assim, estudei ali a parte semiótica, que são os símbolos e os signos das comunicações, né? O que é uma cor quer transmitir, o que é que uma imagem está transmitindo, a posição das imagens e tal. E fiz análise da comunicação de 2 anos, de todos os espetáculos que tiveram aqui no Rio, para identificar alguns padrões, o que é que estavam usando e saber se isso comunicava com o consumidor final, tipo, o que é que o consumidor achava disso e o que é que não estava comunicando muito. E aí tiveram alguns pontos que, deu match, deu match no Tinder, e tiveram outros que não muito, assim. Tem coisas que ainda precisam ser debatidas ali, que a comunicação pode melhorar. Então, foi voltado para essa área, que foi uma lição para mim. Eu ia até te fazer uma pergunta. A gente já vai chegar em orquestra, eu prometo.
a gente vai falar de uma maneira mais detalhada do mundo de música, mas do mundo de balé. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha do panorama atual. Se você acha que... Vamos dizer, resumindo, talvez... Não é para ser polêmico, não, por curiosidade mesmo. Você pode ser agora diretora de um corpo de baile e você pode gerir da maneira que você achar mais ideal. O que você faria, de repente, que você acha que pode fazer diferente? O que você acha que pode desenvolver? O que você acha que tem de muito bom e as pessoas também não consomem tão da maneira correta? Não sei. No panorama do balé clássico, né, de uma maneira geral, é curioso porque o Brasil ele é um grande exportador de bailarinos, né? A gente consegue formar muitos bailarinos que se dão muito bem em carreiras internacionais. E a gente tem uma séria dificuldade, principalmente aqui no Rio, de conseguir que corpos de baile se sustentem financeiramente ou se sustentem em termos de apresentações ao longo do ano. Enfim, a gente tem um sério problema de manter um corpo de baile no Rio. Tanto que se a gente pensa sobre companhias de dança, e aí eu vou só excluir Deborah Coker rapidinho, porque vou falar de companhia de balé clássico. A gente vai falar o corpo também, não? A gente tem a companhia de balé do Teatro Municipal. A gente tinha a companhia... uma companhia de dança que se mudou para Ourinhos, e agora eu não sei se ela voltou ou não, mas assim, a gente tinha uma outra companhia, se eu não me engano, ela fundiu com parte da companhia da Maria Oleneva. Então, assim, a nossa central aqui no Rio é o corpo de baile do Teatro Municipal, que fica muito submetido às políticas públicas culturais que acontecem na cidade. Então, a gente não consegue ter nenhuma constância em relação ao balé no Rio. A gente tem um gap absurdo em relação ao que está acontecendo de dança, né? A gente já não tem... Vamos excluir o ano de pandemia. Mas comparado a outros estados do Brasil ou mundo? Os dois. Os dois, São Paulo ainda consegue manter a São Paulo Companhia de Dança e a gente nem isso consegue. A gente não consegue manter o corpo de baile do Teatro Municipal. Então, assim... Que é incrível, né, por sinal. Que é incrível, não, é maravilhoso, mas a gente... Não, só comentando. A gente não consegue manter ali, vamos garantir 4 a 5 espetáculos no ano, que vamos considerar que é muito pouco. Se a gente for pegar a temporada do Metropolitan, se a gente for pegar a temporada do Royal, se a gente for pegar a temporada do New York City Ballet, são temporadas que em 2 meses eles fazem 6, 7 espetáculos diferentes, né? São padrões diferentes. E se a gente for considerar num ano, eles estão fazendo 3 vezes mais a quantidade de espetáculos que a gente faz num ano que o teatro está funcionando bem. Eu não posso nem... isso tudo eu estou falando como consumidora, o que eu vejo, porque né, não estou dentro do teatro para falar, né? Não faço parte daquele pessoal de gestão, mas você vê que a gente tem sérias dificuldades ali. Então, é claro que o balé ele é uma arte que tem a questão ali do income gap, né? Que é a quantidade de receitas que você vai receber nunca vai chegar na quantidade de despesas que a gente tem para manter o balé funcionando. Muitas das artes tem isso, né? Tem esse problema de receita e precisa de um financiamento. E o balé é uma dessas áreas. Então, quando a gente chega... Voltando para a pergunta que você falou, o que é que você faria diferente? Eu acho que tentaria um patrocínio fixo, uma coisa que não dependesse da política pública, que talvez fosse ali para uma estratégia mais privada, de receber recursos privados, de tentar... Parcerias mesmo. Parcerias, né? Bilheteria. Falta talvez uma estrutura de um corpo de baile que dependa, de balé clássico, que dependa menos de estrutura pública para funcionar do que outras áreas precisam, sabe? Então, acho que eu tentaria ir por esse lado e levar para o lado comercial mesmo. E aí fazer obras mais comerciais que tentassem atrair o público. Enfim, vamos para todo o beabá ali. Não, foi a melhor resposta possível. No meio da resposta, eu falei assim, cara, essa resposta merecia uma pergunta melhor. Não, foi muito bom, muito bom. Mas aí você, hoje, agora, está na Petrobras Sinfônica há 1 ano e... 1 ano e meio, praticamente. 1 ano e meio. Quase 1 ano e meio, mas Entendi. 1 ano e meio. E é a primeira vez que você trabalha com orquestra? Com orquestra primeira vez. Vindo do balé clássico conversa. Conversa. Fine arts, que chamam, né? Conversa. Mas é outro universo, nossa. Qual foi o maior impacto que você sentiu? Não estou falando nem do seu trabalho em si, mas do universo, quando você chegou e você talvez tenha tido estranheza. Protocolos de orquestra, assim. Maestro...
espala, o que é que você pode fazer. E aí, voltando mais para a área de comunicação, o que é que você pode comunicar, o que é que você não pode. Sincronia de vídeo, coisa que, por exemplo, no balé é importante, mas se eu colocasse vou dar um exemplo bem aleatório. Se eu fosse fazer uma chamada, um videozinho chamada para um próximo repertório de balé e eu botasse tipo uma parte da música que estivesse tocando, que eu achasse a parte da música mais empolgante e a parte do vídeo tivesse um outro movimento que não fosse sincronizado, mas que estivesse só ilustrando, isso não seria uma questão. Para a orquestra, isso é uma questão. Porque você tem que estar na sincronia ali perfeita do que está sendo executado, que está mostrando no vídeo, com o que está sendo ouvido. Tem uma preocupação que é completamente diferente. Então, assim, protocolos, para mim, foi a parte que foi uns meses aí aprendendo o que era. Fora, de fato, entender ali o universo da orquestra, que também é um tipo de protocolo, mas as nomenclaturas, aprender a receber a folha ali de programação do arquivista e entender o que é que vai acontecer na orquestra, né? Você fala, tá, já entendi. Eu lembro a primeira vez que eu vi também, que eu recebi um e-mail, no caso do Ricardo. 2, 3, 4, 5, o que é isso, gente? O Ricardo Rezende mandou a primeira vez, quando eu entrei na orquestra, Petrobras, porque eu trabalhei no USB, mas o USB eu trabalhava direto com marketing e a equipe era maior, de pessoas mesmo, assim, quando eu trabalhei lá eram umas 35 pessoas. Quando eu entrei na Petrobras Sinfônica, eram tipo 14, se não me engano. Então era tudo mais próximo ali. E o Ricardo ele mandava um e-mail para todo mundo com o que ia acontecer no final de semana. Eu não entendia. E eu não tinha coragem de perguntar, assim, porque eu falava, cara, que equação é esses números com letra? Aí eu entendi, o efetivo. É o efetivo. E quando você estava na reunião, o pessoal falava assim, cara, eu acho que a melhor formação para essa é 6-6, 4-3. Eu ficava, gente, o que é isso? Aí, primeiro, segundo ali. É uma construção nova. Eu vou aproveitar, na verdade, não vou ficar mudando. Eu toda hora estou voltando ou indo na frente, aproveitar o que você falou. Você também pegou esse período da pandemia. Sim. Então, isso que você falou de projeção, de telão, etc. E todos projeção. Que projeção na pandemia, Matheus? Não teve. Projetar na pandemia não tem nada pra projetar. Você espera passar. No Coldplay não teve telão? Teve sim. Ah, tá. Não, eu achei que você fosse falar projeção de coisas futuras, de atividades futuras. Eu falei, projetar na pandemia. Não, hoje eu não vou pedir spoiler, não. É complicado. A gente, também na agência Olga, a gente fica assim... Cara, eu acho que setembro não dá. Não, gente, esquece. Assim, a gente, não, talvez em abril, né? Não, abril não. Julho? Não, julho não. Dezembro? Não. Exatamente. E teatro ainda é algo um pouquinho mais possível de realizar alguma coisa que tem o distanciamento. Show em pé, eu não sei quando vai rolar, né? Acredito que o Rock in Rio seja a grande virada de página. Espero eu. Vem vacina. Exatamente. Mas é que você estava falando do timing da projeção, né? Sim. Não da projeção, mas, enfim, não era bem projeção, era o telão mesmo, né? Do VJ. Como foi... Vou já pular para aí. Como foi produzir orquestra na pandemia? Assim, um primeiro momento, cara, pegou, lockdown, programação... Como é que foi sentar e analisar isso tudo? Como é que foi o processo para... Porque, assim, eu acompanho bastante, eu vejo que as redes sociais da Petrobras Sinfônica são muito atualizadas, muito concerto, muita atividade, tem uns encontros no YouTube, teve do Maestro com o Arthur Marcelo Nestrovski. Lopes. Não, Arthur Nestrovski, perdão. Com o Arthur Nestrovski, teve do Tebaldi também. O Felipe com o Matheus Solano. Teve. Como foi... Porque assim, você virou um dia, acredito eu, vocês, né, dentro daqui, falaram, tá, tudo que a gente tinha esquece, tem que começar tudo do zero. Como foi construir isso no meio da pandemia? Conta um pouco das dificuldades. Acho que a primeira coisa foi cair em si de que tudo que a gente programou acabou mesmo, porque demorou, eu acho que a vir o... Não é que demorou, mas assim, foi ali, a gente estava... O dia que virou a pandemia, né, 14 de março do ano passado, a gente tinha um concerto no Teatro Municipal com um artista internacional convidado, assim, orquestra ensaiada com o Maestro Isaac. Então, assim, orquestra ensaiada. E a gente falou, então, vai cancelar, não vai cancelar? Eu falei, não, gente, não vai cancelar, que isso? Imagina, vai cancelar. Eu estava muito otimista de que não ia cancelar o concerto do sábado. E o concerto foi cancelado. E aí eu falei, tá... ok, vamos para casa e vamos entender. E aí você vai passando os dias, você vai entendendo que virou o mundo. Esquece, realmente, assim, tipo, virou o mundo. E aí o primeiro momento é um momento de confusão, de entender o que é que está acontecendo. E depois, assim, o que é que a gente tem
emergencialmente, assim, o que é que a gente tem e para onde a gente vai jogar? A gente tem o nosso material de arquivo. Então, uma ação interessante. As pessoas estão em casa, começou até aquele movimento de ter muita live e tal. A primeira coisa foi, bom, a gente tem o nosso material de arquivo, que é um material que a gente não utilizava no YouTube. Vamos passar, então, a utilizar mais o nosso canal do YouTube, porque vai ser uma coisa importante dentro do movimento que estava acontecendo. Então, a gente conseguiu reagir rápido nessas ações. Então, assim, a gente fez um projeto que a gente lançou 45 vídeos no YouTube em 2 semanas. Então, a gente já lançou uma grande quantidade de material. E aí foi o tempo para a diretoria artística, o conselho diretor e as equipes sentarem e entender o que é que a gente ia fazer para frente e começar a bolar novos planos. Tanto que começou a vir já os projetos, e não só os novos planos, né? Como fazer os novos planos? Porque a orquestra, por si só, é uma aglomeração. Como é que vai reunir para fazer qualquer tipo de vídeo? Não podia. Dentro da orquestra também tem as pessoas que estão em grupos de risco, são pessoas de idade mais avançada, às vezes, ou realmente com um fator de comorbidade. Como é que a gente vai reunir a orquestra para gravar qualquer tipo? A gente consegue gravar em casa? Então, outra fase de aprendizado, né? Os músicos entenderem como que se grava em casa. A gente gravou. Uma do Bita até mesmo. A gente gravou várias. Né? A primeira que a gente gravou foi um pot-pourri ali num período que a Itália estava naquele período muito catastrófico no início. E aí a gente gravou um pot-pourri com 3 músicas. E aí foi o primeiro vídeo que a gente lançou, e que foi um vídeo de aprendizado. De os músicos aprenderem a se gravar em casa, porque muito músico não fazia uso dessas tecnologias e de se gravar e de ver quando é que o microfone ficava melhor. E aí a gente entendeu, olha, se você está gravando com o microfone, não pode deixar também muito perto, porque se estiver muito perto, o som vai distorcer. Também não pode deixar muito longe, senão não vai conseguir fazer a captação boa. E a câmera tem que ficar de tal maneira, não pode gravar contra a luz. Então, assim, ensinar o básico de audiovisual, essa é real, né? Ensinar o básico de audiovisual para os músicos da orquestra conseguirem gravar um material em casa para a gente fazer a mágica de mandar para uma pessoa editar aquele material, tanto em áudio quanto em vídeo, para sair com uma qualidade adequada para o público. Então, assim, é um trabalho que demora semanas. Coisas que se a gente reunisse a orquestra e gravasse, era assim, né? Mas uma manhã. Uma manhã. Mas não era mais uma manhã. É tipo, vamos gravar um vídeo, demora 2 semanas. Então, até a gente adequar o ritmo, teve um período ali de adaptação. Mas eu digo que foi um período que a gente conseguiu entender rápido. Olhando agora, né? Na época que a gente estava vivendo, eu achei que a gente estava demorando a fazer as coisas. Mas olhando agora, a gente conseguiu se adaptar bem rápido ao que as novas demandas, né? Como que a gente ia fazer as coisas e tal. E a gente foi evoluindo. A gente passou de vídeo gravado em casa para entender que a gente conseguia fazer live com teatro sem público e criando até protocolos para fazer essas gravações. Então, a gente teve o apoio da Fiocruz para criar um protocolo que a gente conseguisse colocar todos os músicos dentro do teatro e gravar um concerto. Então, a gente teve o primeiro festival online em julho, e aí a gente começou a fazer uma série de atividades com mais frequência. A gente entendeu que a gente conseguia produzir dessa maneira. E aí, agora, teve os últimos concertos, que foram do Mundo Bita e o Coldplay, e o concerto de Natal, que foi agora em dezembro. E agora a gente começa o novo ano já com novos projetos e esperando aí o que é que vem de pandemia, de vacina, de quando é que a gente tem teatro liberado, de quando é que a gente pode voltar com o público. Aguardando, né? Eu acho que todas as instituições no planeta que precisam do público estão nesse status, né? Aguardando. Então, o bom é que assim, a gente conseguiu se antecipar em algumas demandas, agora que a gente entendeu as dinâmicas, e a gente já consegue prever e realizar com mais facilidade as atividades, mesmo que sejam online, do que foi no início da pandemia, né? Mas foi um período... Puta aprendizado, gente. Imagino, né? E você, como coordenadora de comunicação, onde você encontrou mais dificuldade de comunicar? Não foi mais dificuldade, mas cada adiamento ou cancelamento comunicado eu sofria junto. Que eu falei, nossa, putz, cancelar uma atividade. Porque a gente já tinha a programação de 2020 toda divulgada. Então, ok, gente. Então, esse mês a gente está cancelando de janeiro. Esse mês a gente está cancelando por ordinário. E como a gente foi vendo passo a passo como que estava evoluindo as coisas, né? Esses cancelamentos, para mim, foram
É doloroso. É doloroso, né? Você falar, putz, era uma programação tão legal, e é tanta coisa legal acontecer aqui. 250 anos de Beethoven, né? Pois é, foi 250 anos de Beethoven online. É verdade. Porque, né, todas as programações... Sim. E como é que você grava... Tem como você gravar as sinfonias de Beethoven, por exemplo? Não, é complicado. Online e não é disponibilizar. E com protocolos. Com e protocolos. Haja acrílico, né? Haja acrílico. É. Eu ia te fazer uma outra pergunta agora. Estão me ligando aqui, vou ter que desligar, peço perdão. Eu vou aproveitar só deixa para desligar o meu celular. Pode desligar, não tem problema nenhum. Se você estiver em casa também com o celular atrapalhando, desliga seu celular. Desliga aí para participar. Bombando. Tava aqui, realmente estava preocupado também. Então, seu celular estava tocando, fiquei preocupado. Vou falar agora um pouquinho. A gente estava falando dos shows. Desculpa, só retomar aqui. Antes de você retomar, posso te interromper e falar uma coisa que eu tô aqui, à para vontade. falar, mó tempão. Quando você começou a falar que a gente estava falando ali da parte de balé e do marketing, né, das pessoas que é muito difícil gestores na área cultural estarem mais profissionalizados e preparados. É porque também não é nem fácil para alguém que é só de marketing adentrar a área cultural e achar que vai fazer acontecer. Porque tem tanta nuance. Por exemplo, no marketing lá no Beabá, que a gente vai lá e aprende dentro da faculdade, o marketing pode interferir no produto. Quando a gente chega dentro de uma instituição cultural, tem a visão artística, tem a visão disso, tem tanta coisa que a gente não pode fazer uma pesquisa só e falar, então, isso aqui é que o público quer ouvir, isso aqui é o que o público não quer. Porque tem a visão do artista, tem inspiração, tem coisas que precisam acontecer. Não existe uma verdade absoluta também, né? Pois todo mundo vai gostar, não existe. Pois é. Então, assim, é bem difícil até um profissional que é só da área de marketing, que nunca teve vivência no setor cultural, né? Ele precisa se adaptar, ele precisa passar ali pela parte de adaptação, que quando ele entra ali, ele vê que, não, esquece, porque não é como te ensinaram. Isso aqui talvez não aconteça assim, porque não funciona assim. Vou pegar aqui receitas. E aí eu vou fechar a minha planilha de receitas com a minha planilha de despesas e vou fazer o markup em cima para saber quanto vai ser minha margem, né, amigo? Não. Apenas não. Aproveita até o momento para dar parabéns a todos os prestadores de conta do Brasil. Vocês são pessoas especiais. Vocês vão pro céu. Tá guardado lá, porque prestação de contas é um negócio muito complicado. Fugir. Eu também. Então, eu fiz algumas. Aí eu lembro que quando eu saí da produtora que eu tava, da Conexão Marketing, que eu tava antes da Petrobras Sinfônica, eu falei, cara, eu nunca mais vou fazer prestação de contas na minha vida. Quer dizer, eu farei de tudo para nunca mais fazer na minha vida, porque é um trabalho bem complicado. É difícil trabalhar com planilhas em eventos culturais, existem muitas variáveis, né? Muitas. Assim, foi o que você falou, até quando você estava falando de cenário independente. Você está ali no meio do negócio, o amplificador para. E aí, você faz o quê? Exatamente. Não, tem passagem aérea, né? Você tem hotéis, tem muita coisa que varia. Se você faz uma turnê em outubro, ela é mais barata que uma turnê em dezembro, né? Tem algumas coisas assim. Mas eu ia voltar para a parte de orquestra, assim. Vocês fizeram os concertos. Como foi a reação do público para consumir aquilo online? Eu acho que o popular teve mais facilidade. Eu assisti a maioria dos populares, alguns clássicos. Não vi ninguém reclamando no momento, nem estou entrando necessariamente na reclamação. Mas vocês sentiram uma dificuldade desse consumo online ou vocês acham que fluiu legal? Acho que tem dois lados, assim. Você que lê os inbox. Eu que leio os inbox, eu que fico ali conversando com todo mundo. Se vocês participarem de qualquer live da Orquestra Petrobras Sinfônica e tiver alguém falando no chat com vocês, sou eu. Tem a primeira grande diferença, que é muito importante, que é para os músicos, que é a falta do aplauso, a falta do final ali. E você vê todos eles ali falando que... É muito estranho quando o maestro... Acaba, e aí, falta... Às vezes a gente da equipe, quando dá o corta, a gente começa a bater palma, mas... Falta o público ali, né? Falta o calor, falta até a tosse chata das pessoas e os espirros faltam ali, sabe? Falta no meio do concerto. Então, assim, para a orquestra foi isso. Falta a presença do público. Fica alguma coisa pendente ali. E pro lado dos espectadores, o que eu pude ver de feedback, assim, a gente teve... Não tivemos feedbacks negativos. A gente teve algumas pessoas, quando começou ali um processo de reabertura, cobrando que a gente...
fizesse concertos com plateia novamente. Porque alguns grupos fizeram, né? Isso, e a gente achou prudente. Para a Orquestra Petrobras Sinfônica não é o momento, não é uma decisão da orquestra reabrir com plateia agora, então seguimos no online. Mas a gente teve os pops. Eu vou te falar que teve 2 momentos. Teve um momento ali em julho, agosto, quando a gente ainda estava com uma restrição de saída bem grande, e tiveram as lives mais do final do ano, quando algumas pessoas já estavam convivendo em espaços públicos de outra maneira, né, com menos restrição. Então, ali em julho, a nossa live do Queen, que a gente fez o Queen no YouTube gratuito, foram 43 mil pessoas online, na hora que estava acontecendo, fora o período ali que a gente deixou 24 horas liberado, e as pessoas ainda assistiram depois. Mas encerrou a live, tinham 43 mil pessoas. Então, assim, isso pra gente foi... Cara, que incrível, porque colocar 43 mil pessoas num espaço... É um estádio. E, assim, a gente tinha pessoas de várias cidades, vários estados, as pessoas ali falando com a gente de diversos lugares. Esse foi o chat que eu não conseguia acompanhar direito, porque ele subia direto. Eu falava, volta aqui, gente, quem que tá falando? Aí, então, assim, a gente teve bastante gente. E os concertos clássicos, a gente teve uma quantidade de público menor. Não chegou a 43 mil pessoas, mas a gente estava colocando 2 teatros municipais lotados ali. O que já é um feito para uma orquestra. O que já é um feito para uma orquestra. Então, foi um momento que as pessoas estavam muito receptivas. E quase não estava tendo concerto, quase não estava tendo lives de orquestra. A gente estava com muito material gravado. A gente, que eu digo, o mercado, né? Estava com muito material gravado. E orquestras tocando, de fato, a gente estava com pouco material em relação a isso. E aí, a gente entra no final do ano, a gente viu um declínio das pessoas assistindo online e mais assistindo a transmissão gravada depois. Então, a gente vê que as pessoas já não estão mais naquela de ficar em casa e reservar um espaço para assistir a transmissão online. Elas começaram a assistir a transmissão, têm o interesse de assistir, mas talvez não naquele horário ali que a gente programou. Se a live for ficar ali, eles querem assistir em outro momento, porque foram fazer outra coisa. Então, perdeu essa restrição, que é como se fosse... comprei o ingresso e não fui, né? Eu vou assistir depois. Sim. E... então, a gente percebeu... Foi essa a mudança, mas a receptividade foi muito boa. É claro que, assim, não... Gente, a experiência é completamente diferente, né? Você assistir isso online... E você assistir dentro do teatro ali, com a orquestra tocando na sua frente, a acústica do teatro, você conseguindo sentir aquilo ali, é completamente diferente de você tocar dentro de um aparelho, né? Ouvir por um aparelho, por melhor que seja o nosso som. Sim. Eu achei muito bom, eu até comentei com os músicos, eu falei, olha, eu vi de casa, eu achei o som animal, mas sim, eu estranho muito quando o maestro entra... E aí cumprimenta os palos e fica não cumprimenta, aplauso, né? Fica meio assim, sabe? Tipo, rola um... Será que eu bato palma em casa? Que bom, tá vendo? Você assistiu de casa, eu não sabia que tinha esse momento. Será que eu bato palma em casa? Não, e aí o Felipe, ele lidou muito bem com todos esses momentos, foi muito bom. E eu senti que fluiu melhor no concerto clássico. O concerto clássico, o silêncio faz parte de muitos momentos, né? Então ele flui melhor. No pop, cara, eu ia à loucura. Os protocolos fazem mais sentido no clássico. Exatamente, online. Então, e o público, você acha que os assinantes migraram pro clássico online? Mais ou menos. Sim. Eu acho que a gente tinha assinante, Luiz. Luiz estava em todas, um beijo, Luiz. Uhum. Luiz estava em todas, porque eu lembro do nome dele no chat, e ele participou de todas as lives que a gente estava. E ele é assinante da orquestra, e ele estava em todas. Mas é claro que tem alguns assinantes que não, assim... que preferem preferem o tradicional. Ao vivo. É porque, assim, é difícil você... eu saber, até numericamente, se os assinantes migraram ou não, porque se não se manifestam ali no chat, por exemplo, ou não dão um feedback ativo pra gente, eu não tenho como saber se, de fato, essas pessoas assistiram o concerto ou não, né? Apesar de eu saber números e ter diversas informações... É mais sensação, assim. A sensação que eu tenho alguns migraram, alguns... Não é nem que migraram, alguns participaram, alguns incorporaram as atividades da orquestra no meio digital, e outras nem tanto. Aí a gente pode discutir, assim, em termos do perfil desses assinantes, de serem pessoas de mais idade, se tem mais facilidade com tecnologia ou não...
E aí tem várias variáveis que podem fazer com que eles se adequem mais ao online, uns mais e outros menos, né? Então, acho que foi isso, assim. Alguns estavam ali, alguns estavam presentes. Sim. Não, mas legal. Só de ter uma porcentagem online é muito bacana. Para quem não sabe, a Petrobras Sinfônica é uma associação, é a única orquestra do Brasil nesse perfil em que os músicos são os donos da orquestra, eles fazem a gestão da orquestra em conjunto com a equipe. Por isso que em alguns momentos a Ju falou que tem o conselho de diretores, diretoria artística. Um beijo para todos vocês. Agora vamos para um momento mais polêmico. Ixi. Quem você acha mais legal? Tô brincando, mentira. E deu minha hora, obrigada. Orquestra tocando repertório popular. É um assunto que, assim... Vai dar o que falar. E é impressionante. Esse assunto não morre, né? Assim, não. Eu sou um grande defensor, não precisa ser, mas assim, eu sou um grande defensor, porque o meu termo ele não é necessariamente popularização da música clássica. Para mim, não é isso. Para mim, ele desmistifica a orquestra para o público em geral. É totalmente diferente. E ele atrai a atenção de um público que talvez não consumiria outro repertório. Resumindo, qual a sua opinião sobre orquestras tocando repertório popular? A versão resumida ou a tese de mestrado? Tese de mestrado. Vamos lá. Produção, quanto tempo que eu tenho aí? Vamos ver aqui. Tá tranquilo, vamos lá. Bom, vamos lá. Então, quando a gente já começa a falar sobre orquestra, né, a gente já tem, por mais que algumas pessoas neguem isso, mas a gente tem os diversos preconceitos ali que estão na cabeça de cada um. Da mesma forma que todo gênero tem algum tipo de preconceito para algumas pessoas. Seja o sertanejo, seja o funk. Não viu o pessoal falar Rock in Rio não é mais rock. Rock in Rio não é mais rock. Todo gênero tem alguns preconceitos ali embutidos e preconceito no sentido de preconceito mesmo. Assim, a pessoa não conhece, não frequenta, não participa, não está envolvida com aquilo e assume uma ideia estereotipada do que é aquilo. E a música clássica vem com esse estereótipo já há um bom tempo, em relação a ser uma música para pessoas mais velhas, de ser uma música para uma certa classe social, de ser uma música antiga, talvez, enfim. Eu sempre falo que as pessoas, quando pensam em música clássica, vem até o cheirinho do mofo, vem, né? Vem, a naftalina vem Naftalina, vem aquele cheirinho, aquela gaveta de meia, com as 3 bolinhas brancas. Pois então assim, tem esses estereótipos que vêm juntos. E aí vem o trabalho das orquestras, que é quebrar esses estereótipos. Porque se a gente quer renovação de público, que é o que a gente tanto fala, né? Fazer uma renovação de público, trazer novas pessoas, dar mais público, a gente precisa quebrar essas objeções que as pessoas têm, né? A gente precisa quebrar esses estereótipos. Aquilo que eu não conheço, eu me afasto. Então, uma forma da gente fazer com que as pessoas se aproximem é, de fato, fazer um repertório popular. Então, assim, sou completamente a favor de fazer repertório popular. É claro que a gente tem que trabalhar as diversas... Assim, uma renovação de público... Mas uma coisa não anula a outra. Exato. E assim, uma renovação de público. Se eu quero que mais pessoas assistam lá no final o repertório clássico, porque o core, essência, né? A essência da orquestra, se eu quero que as pessoas assistam o repertório clássico, ou eu tenho que fazer uma transição com elas de paliativo, né? Toma aqui, esse aqui, vê o que você acha. Testa esse aqui, tá vendo? Não é tão chato. Uma orquestra tocando não é chato. A gente tem o maestro lá pulando, o repertório legal, não é chato. Então vem aqui, vem curtir com a gente. Você gostou desse? Que tal você experimentar esse aqui? Né? É uma iniciação ao mundo Com certeza, da orquestra. E aí, você pode fazer o caminho também de você começar a adaptar as crianças já trabalharem com o sentido ali da música clássica desde criança, não criar esses estereótipos ali desde criança. Então, faz sentido, a orquestra agora tem muito projeto infantil, já tinha na época que você era diretor da orquestra, mas a gente agora tem o Beethoven, que é para mais bebezinho ainda. A gente tem as animações, a gente está entrando com outras linguagens, a gente acabou de lançar um livro infantil. Então, a gente está entrando com todas essas linguagens. Para todas as idades, Para todas as idades. Mas aí vem um gap no meio, porque se eu cuido só da criança, quem é que vai me ouvir no meio? Sim, sabe? Eu vou ter que esperar a criança crescer para ouvir a música clássica quando ela for... Investimento a longo prazo. Pois Então, assim, eu tenho que cuidar desse. Mas tem a galera do meio também. O que é que eu oferto para essas pessoas?
Se essas pessoas já têm esses preconceitos, o que é que eu posso ofertar para eles se aproximarem mais do mundo? Repertório é um repertório mais popular? É um concerto diferenciado? É o telão com a projeção? O que é que eu posso causar daquela experiência ali para ser diferente e eles conseguirem vir até a orquestra e assistir a orquestra e quebrar essa parte dessas objeções que eles têm? Né? Então, um amigo vai num concerto do Queen, fala que foi legal, ou então eu vou no concerto do Metallica porque eu sou muito fã do Metallica, e a ponto de pessoas falarem pra gente, nossa, esse arranjo do Metallica ficou melhor do que o original. Então, assim, e curtirem aquilo de forma diferenciada. Então, eu sou super a favor, porque você tem que pegar todas as idades e ir oferecendo os padrões ali e as outras coisas para a parte da educação, né? Porque a gente não pensa que tem gente que não sabe nem qual é o nome dos instrumentos, qual é o som dos instrumentos, o que é que aquilo faz. Então, se eu aproximo as pessoas através de um repertório mais acessível, ótimo. Depois eu vou oferecendo outro tipo de conteúdo para eles se engajarem com outra coisa. A gente fez agora uma ação das redes sociais, que foi a playlist dos signos. Eu vi. Foi a playlist dos signos. Uma coisa, assim, que está em voga é as pessoas falarem de signos e da influência dos signos e tal demais. E aí foi, vamos fazer uma playlist dos signos. Eu propus para a DEA, teve até um membro da DEA falou, será que vai? Eu falei, vai, gente, confia. Eu falei, vai, confia. Aí a gente fez a playlist do signo, e aí várias pessoas que não ouviam música clássica pegaram a playlist para saber o que é que está ali na minha playlist do meu signo. E aí você vê as pessoas comentando, pessoas que não são normalmente do meio da música clássica. E aí você vai dando gancho para as pessoas ouvirem. Então, assim, é isso, completamente a favor de oferecer diversos tipos de conteúdos para as pessoas irem se engajando, né? Em algum momento pega. Agora, assim, não dá... Não, também. Isso que eu ia falar agora. Não dá para esperar que todo mundo que vai ouvir o Metallica, que todo mundo vai ouvir o Los Hermanos, o Queen, Coldplay, vai chegar e falar, nossa, estou apaixonado e agora eu vou ouvir um Beethoven. Faz parte. Se uma parte desse público migrar, pronto, atingimos o nosso objetivo. E se não migrar, tudo bem também. Estão ali consumindo a orquestra de alguma forma. Estão consumindo a música de concerto de alguma forma, né? Então, isso já é objetivo atingido. Check. Total. Eu tenho duas histórias, são bem rápidas para dividir. Uma, eu fui para a conferência de orquestras lá em Birmingham, das orquestras britânicas. E foi um evento bem difícil para mim. Foram 3 dias. E eu era o único super pop. Eu evitei usar o termo, mas saiu super pop da história. Todo mundo era muito tradicional. E eu lembro até que eu comentei uma hora, eu falei assim, a Petrobras Sinfônica, durante um tempo, eu falava, pergunta por que as pessoas não estão renovando a assinatura. A maioria era alguma coisa conectada com falecimento. Uma amiga nossa, os grupos de 5 amigas, uma faleceu, a gente não quer ir mais, tal, blá, blá. Em 2 anos, a gente reparou que a gente tinha perdido uns 100 assinantes conectados à morte. Não que os 100 tinham falecido, mas muitos grupos. 5 amigos e um não vai mais, um faleceu e tal. E aí um cara veio pra mim e falou assim, que bom que você está contando os corpos da sua orquestra. Você podia também pensar na programação. Aí eu falei assim, se alguém vira para você e fala que não quer ir num concerto, você não vai perguntar por quê? Eu pergunto e isso para mim é só uma simples, fácil conclusão. O público da orquestra está envelhecendo, ele não está se rejuvenescendo na mesma proporção. E eu ia lembrar de outra história que rolou lá também, mas assim, eu tive um estresse lá, assim, bem grande com um cara de um diretor de uma orquestra, que graças a Deus deletei da minha mente qual é a orquestra. E eu falei olha só, se você vem... o público das orquestras nos Estados Unidos, ele caiu da década de 70 a 2010, na década de 10, ele caiu 13% da população americana frequentava concertos. Hoje em dia são 9,8%. É uma queda significativa. Bastante. Entendeu? Exatamente. Se você não renova, isso vai continuar acontecendo. A população, o público está envelhecendo. E não é desvalorizar o público atual, é trazer novos públicos. E eu tinha algum outro gancho com essa história, mas eu vou lembrar, mas essa eu lembro que também foi bem importante, porque eu fiquei revoltado, eu queria esganar o inglês. Continuando. E aí a outra, eu trabalhei na orquestra de Utah, né? E eu fui num concerto de
enfim, tipo o Concerto da Juventude de lá, né? Dentro de uma escola. E aí o primeiro público era um público um pouquinho mais velho, o outro público, desculpa, mais novo, e o segundo era mais velho. O mais novo, eles comunicavam, assim como tinha em escala, a orquestra por cores. Os músicos usavam amarelo, sopros, verde, cordas, e brincavam um pouco com a aquarela, né? E que era legal, super bacana. Mas o segundo eu achei muito interessante, que ele comparava com a música clássica, ele fez uma comparação, na verdade, com queijo. Ele falou assim, um amigo seu fala assim, eu nunca comi queijo. Você fala, ó, te dá um Roquefort aqui. Você não vai fazer isso. Você vai falar assim, ó, pera lá, calma, tem um aqui. Mussarela. Vamos comer o queijo quente? Vamos comer o queijo quente aqui na loja de suco com suquinho de laranja? Você vai conquistando aos poucos e a pessoa vai se acostumando. E ele falava isso lá, que era incrível, falava assim, e tem gente que não gosta de queijo. E a gente tem que aceitar isso. Você vai tentar... Ah, eu até lembro o que eu ia falar do outro. Você vai tentar, e você dá a chance para a pessoa gostar. Não é você fazer a pessoa gostar. Você dá a chance para ela gostar. Porque eu acho que as pessoas não têm chance de gostar. Ela já vira e fala, não gosto. Aí você fala, tá bem, vou tocar música popular aqui com orquestra. Você fala, isso é interessante. Aí você faz um concerto tocando bar, sei lá, uma coisa assim. Ah, isso é interessante. Ou não, cara, quero ficar só aquilo que você falou. E eu já esqueci o que eu ia falar de novo. Mas, enfim, essa do queijo eu achei muito boa. Porque é isso de... Ah, lembrei. E aí, nessa discussão que eu estava tendo com esse rapaz, que eu tive o desprazer de conhecer, ele falou assim, o nosso problema é levar as pessoas para o concerto, porque quem vai para o concerto sai apaixonado. Aí eu falei assim, muito prepotente da sua parte. A minha questão como gestor da Petrobras Sinfônica é que a pessoa tenha a oportunidade de gostar, mas o meu desafio é fidelizar. Fidelizar é a dificuldade. Quantas vezes a gente vai no cinema por ano? Não sei. Quantas vezes você vai no cinema num ano normal? Atualmente, umas 4 vezes. Quando eu era mais jovem, bem mais. Mas eu também. Tipo, 4 vezes por ano. A Petrobras Sinfônica, quando eu saí, fazia 100 atividades ano. 100 atividades ano. Você tem que achar público para 100 atividades. Fidelizar é muito difícil. E existe uma onda dentro da música clássica de gestores que acham que o que a gente faz é incrível, então é só tocar. E quem não veio, perdeu também um concerto incrível. E não é assim. Tem que existir essa preocupação. E para mim, esse gap que existiu dessa preocupação é o que está deixando a gente hoje com problemas de público mesmo, né? De audiência e de apelo tão complicado. Você pode agora... eu fico me perguntando... Desculpa. É que você estava tentando falar e eu estava continuando falando. Não, vamos lá. Eu fico me perguntando, já me questionei várias vezes assim, se não tem um ponto que o público não vai para o concerto, ou quando vai, obrigado, né? Tipo, alguém tá indo, tipo, marido e mulher, vamos, porque eu quero ir. E a pessoa dorme o concerto inteiro. Eu fico me perguntando se não tem até um ponto ali que as pessoas também... foi o que eu falei no início, eu me afasto do que eu não conheço. Então, a gente tem todos esses protocolos, todas essas coisas, não pode bater palma entre os movimentos, não pode fazer isso. Que eu fico me perguntando se tem uma parte das pessoas que falam, o que é que eu tenho que fazer ali? Sabe? Sim. Tipo, o que é que eu tenho que fazer ali? Ou então, assim, não estou entendendo nada, então não é para mim. Gente, cabe à orquestra falar, olha, eu acho que chega até num ponto da gente precisar falar o que você precisa, para você usufruir do concerto, né, para você fazer a fruição desse concerto, é você sentar aqui, desligar seu celular, que aí a gente vai entrar aqui numa questão que a gente tem um público que é extremamente ligado à tecnologia, extremamente ansioso, extremamente agitado. A gente está numa era que as pessoas não conseguem ficar desconectadas. A gente aqui conversando, e celular bombando. Então, assim, é porque a gente não está podendo distrair, mas se a gente tivesse um concerto, será que a gente não ia pegar para dar uma olhadinha? E aí as pessoas... estão nessa ansiedade, estão o tal do FOMO, né? Fear of Missing Out, de tipo notificação tocando, preciso saber o que está acontecendo. E a gente está pedindo para as pessoas entrarem numa sala de concerto, se desconectarem um pouco, relaxarem, prestarem atenção no que está acontecendo ali e só sentir. As pessoas, eu acho que talvez a gente esteja num mundo tão acelerado que talvez seja uma dificuldade para as pessoas sentarem ali e só sentir. O que é que você tem que fazer no concerto? Experimentar. Ficar ali, ouvir a música e ver o que é que você sente, o que é que está acontecendo, como é que aquilo bate para você, porque o que vai bater para mim pode não bater para você. E aí você experimenta aquilo e isso faz parte da experiência da música de concerto. Eu fico me perguntando, será que as pessoas têm noção de que é só sentar ali e falar, vou dar uma relaxadinha aqui e prestar atenção aqui no que é que está acontecendo?
Ou então fica naquela noia de tipo, será que eu tenho que entender o que é que o compositor quis falar nesse momento, com essa nota, com essa parte, por que agora aqui tá forte, depois por que tá piano, não sei o quê. E se as pessoas ficam nessa noia que tem que entender tudo, gente, não tem que entender nada, é só senta, sente, é isso, só relaxa e vai ali entender. Mas será? Eu começo a me questionar aqui, será que as pessoas sabem que tem que fazer isso? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Pois é, eu também cheguei nesse ponto. Eu falei, será que as pessoas sabem que tem que fazer isso? É só sentar e se desconectar? A gente está pedindo... Que é um desafio. A gente está pedindo para as pessoas se desligarem, assim, não digo nem o aparelho fisicamente, né? Mas você conseguir estar presente. E aí entra toda uma cadeia... de mercado que foi construído agora, de trazer as pessoas para o presente, né? De mindfulness e todas as coisas que é estar ali presente, não estar pensando no futuro, não estar pensando nas coisas, só estar ali sentindo. E isso não é uma dificuldade só da música clássica, é uma dificuldade do consumidor, com teatro, com balé, com todas as vertentes artísticas que não te entregam entretenimento fast food, né? Vem aqui, senta aqui, você já sabe o que você vai sentir, você vai descer na montanha-russa, você vai sentir adrenalina, você vai sair, vai estar tudo bem. Vai durar tantos minutos, ou então vem aqui no Rock in Rio, o show vai estar aqui, mas olha, tem a sala ali que faz não sei o quê, tem o espaço gourmet, tem isso, tem aquilo, tem a montanha-russa, então você tem toda uma interação, você tem o espaço aqui para foto, você pode tirar foto com os amigos, você pode publicar. Então, assim, é tanta coisa, tanta agitação, que as artes que demandam um pouco mais de atenção e estar presente... Tem sofrido de uma maneira geral. Claro que aqui a gente está falando de orquestra, mas isso a gente não pode negar que, como consumidor está hoje em dia, né, a forma como as pessoas estão, o nosso momento enquanto sociedade acaba influenciando também, impacta no que essas pessoas vão consumir, em que tipo de experiência essas pessoas preferem ter ali no seu momento de lazer, né? Isso também faz diferença. Eu fico me questionando muito isso, assim, se falta... o lado educacional da orquestra, não só de falar como é que tem que sentar ali e assistir, mas também guiar a pessoa pela experiência, de tipo, olha, são os prelúdios, né, que a orquestra faz, e diversas orquestras fazem também a parte dos prelúdios, de explicar o que é que vai ser apresentado, falar um pouco da obra, falar um pouco do compositor. E aí, só para encerrar isso tudo, uma vez, alguns anos atrás, eu fui assistir um balé do Balanchine no New York City Ballet. E aí, assim, estava ali para assistir balé. Não estava nem pensando na orquestra. E estava ali no momento, aí vejo os lustres do teatro ali subindo, a coisa linda, assim, meia luz. E aí a orquestra sobe do fosso, assim, tipo, a orquestra montada, o fosso subindo. Falei, nossa, que bonito. Aí o maestro para ali e começa a explicar sobre parte da música que vai ser trocada no balé daqui a pouco. E eu não estava esperando aquilo, mas eu falei, cara, incrível, né? E aí ele começa a falar, a orquestra começa a executar uma parte do que ele estava falando, ele dá exemplificações, ele mostra a diferença entre as notas ali, ele mostra a diferença do que é que o compositor quis fazer, e aí a gente fica, tipo... Aí todo mundo prestando atenção, e isso muda um pouco como você vai fruir com o espetáculo mais à frente. Depois a orquestra desceu, o balé entrou no palco, e você tem uma outra perspectiva, que agora eu não estou mais prestando atenção só no visual, eu estou prestando atenção na música também. E quando eu estava trabalhando no SESC, né, nessa experiência que eu tive no SESC, a gente trabalhava com muito público que nunca tinha ido a um teatro. A gente assumia isso, essas pessoas nunca foram ao teatro. A gente sabia de onde essas pessoas estavam vindo, era um programa de formação de plateia, a gente enviava os ônibus até os lugares, trabalhava com escola pública, trabalhava com instituições, trabalhava com várias coisas, levando gratuitamente essas pessoas até o teatro. E a gente sabia que essas pessoas tinham uma questão da fruição do que fazer dentro do teatro. Até assim, você não pode... olha, durante o concerto é mal, durante o espetáculo, você não pode ficar com o celular ligado, você não pode acender a luz do celular, porque isso atrapalha o pessoal por conta da luz do celular no ambiente escuro. Assim, explicar todas essas coisas. A gente fazia a gente fez, né, um impresso chamado Manual de Fruição. E entregava para os alunos e entregava para os professores trabalharem com os alunos antes de ir ao teatro. Isso mudava a experiência deles. Então, assim, diversas pessoas que foram ali pela primeira vez, em vez de se sentirem intimidadas, sabiam o que fazer.
E aí a gente entra num concerto que a gente tem parte das pessoas que estão ali indo ali sem saber desses protocolos, sem saber do que é que tem que fazer, sem saber de nada disso, que bate palmas entre os movimentos e tem sempre alguém falando shh, shh, não bate palma, shh, odeio. não bate palma. O shh atrapalha mais do que a palma. Atrapalha mais do que a palma. Deixa a pessoa bater palma, deixa... Ah, não pode, vai atrapalhar a concentração do músico. A gente sabe que tem várias questões. Será que essa pessoa foi explicada disso? Como é que tá, né? Qual foi o background dessa pessoa que foi até ali? Cara, ela consumiu o ingresso, ela foi ali. Ela pode se sentir humilhada, né? Pois é. E às vezes é o próprio ambiente que faz isso com a pessoa, não é nem a orquestra. Às vezes a instituição a orquestra talvez não tenha nem responsabilidade em cima disso. Mas o meio ali... e essa pessoa que não foi explicada do porquê que não pode bater palmas entre os movimentos... E não sabe nem quando é que terminou o movimento ou não. Tem essa também, né? Ih, terminou o movimento ou acabou a música? Sim. Se a pessoa não conhece o programa e não está ali com o programa, ela não vai fazer ideia se acabou o movimento ou acabou a música. Se não estiver muito atento ali no maestro, no Spala, não vai saber o que aconteceu. Então, enfim, assim, acho que são diversas questões e muita coisa que envolve, sabe? Aí, fechando, né? Esses conteúdos mais pops, mais infantis, mais digeridos, onde esse protocolo não é tão rígido, é um convite às pessoas estarem ali e aprenderem depois, né, a tal da degustação, né, de dar oportunidade para as pessoas saberem que aquilo ali está ali, que você pode consumir, que é legal, que não é chato, quebrar os paradigmas, quebrar os padrões, enfim. É isso. Falei. Não, maravilhoso. Eu tava olhando aqui porque eu tava pensando assim, cara, eu preciso de um bloco para a próxima conversa. Eu tenho tanta coisa para comentar. Eu vou tentar lembrar os comentários que eu tenho. Primeiro, é um assunto loucamente tão intocável que a gente toma cuidado com as palavras que a gente usa para dizer assim, cara, tem gente que vai achar um saco. É isso. Ah, mas não, a gente não quer isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer... o protocolo para poder falar do protocolo, né? É uma doideira. Eu tô aqui assim, né? não é essa palavra. Não é essa palavra. Você vai se editando, né, enquanto você tá falando. Isso. Não, eu já revisei nossa conversa inteira aqui e falei, será que eu vou pedir pra cortar alguma coisa? Porque e não é pra ser assim, entendeu? Tipo, você não sai de um show às vezes e fala assim, show chato, hein? No concerto você se sente podado. Você tem que falar assim, você tem que falar que você gostou. Você pode achar ruim, mas você tem que falar que você gostou. Eu lembrei de um stand-up muito bom que eu vi, eu não me lembro quem foi, um americano. E se aplica um pouco a algumas coisas que você falou. Ele falou assim, eu cheguei a um ponto de idade que eu posso ir no museu, olhar um quadro e não ficar preocupado com as pessoas em volta falando, ele viu só nesse tempo essa obra de arte? E eu posso olhar e falar assim, não gostei, e continuar. Quando você é mais novo, você vai no museu, você olha um quadro, você fala assim, eu acho que tá todo mundo demorando tanto que eu preciso ficar mais um pouquinho olhando esse quadro aqui, né? Comportamento de manada, né? Exatamente. O que é que Se eu só tirar uma foto, vai todo mundo falar que eu sou ignorante aqui. Eu não posso. Tem que ficar aqui 1 hora olhando pra Mona Lisa, que é o tamanho de uma 3x4. Isso... Eu nunca vi uma Mona Lisa. É o tamanho dessa toalha aqui. É o tamanho dessa toalha. Assim, você enxerga... Mona Lisa tem Covid desde sempre. Que você tem que ficar a 10 metros de distância dela, dentro de uma caixa de acrílico. E você não pode só vir... Porque assim, você olha e fala assim, ó... Aí você digere e fala, cara, tô vendo a Mona Lisa. Mas dá 1 minuto, você fala... Bacana. Faltam 8 quilômetros de Louvre para assistir, né? Eu vou continuar, mas ninguém na minha volta se mexeu, eu vou ficar olhando aqui mais um pouquinho. E é um pouco isso a música clássica. A pessoa, ela... A mesma coisa, eu trataria como, e isso não é uma crítica negativa, como os próprios museus também, que tem esse protocolo do conhecimento. Você tem que ter... Vai, cara, sente. Vai ter obra que você vai se tocar mais, vai ter obra que vai te tocar mais, vai ter obra que não vai te tocar em nada, e você vai curtir o que tiver para curtir ali. Você gosta de história? Você vai curtir pela parte... assim... assim, porque as artes plásticas eles escrevem de uma maneira muito nítida a história da humanidade. E é maravilhoso, ok? Não é isso que você gosta de cor. Vai lá, você não gosta de nada. Mas, pô, você tá viajando, vai no museu entender a cultura daquele país, né? Ou no caso da Europa, dos países que eles colonizaram e roubaram as obras. Também pode ser. Ops. Você faz isso daí. Se não, você também, cara, saiu e falou, pô, tive experiência e tal. A música clássica eu sinto que é um pouco isso. A pessoa fala, eu não vou porque eu não entendo. Mas não existe entender. Eu vou te falar, eu amo música clássica hoje em dia. Eu ouço, cara, bastante, assim. E tem muita obra que eu não li sobre a obra. Ela simplesmente me toca.
Assim, E essa que é a parte bonita, né? Você não precisa entender quem era o compositor, de onde veio a obra, em qual período. Se te tocou, é isso. Tem gente que deve virar pra você e falar assim, Ju, como é que você gosta dessa pessoa? Você fala, eu gosto, cara. Faz parte. Eu gosto, exatamente, mas o que ela fez? Nada. Eu gosto daquela pessoa. E é um pouco isso. A Quarta de Mahler, por exemplo, eu amo a Quarta de Mahler. Eu já li sobre, mas já esqueci. E ela é linda, assim, ela me toca. De novo, comparação de museu, eu tive que justificar por que eu fiz, porque não pode comparar. Ué, cara, é um lugar que você revive realmente o passado. E é isso. A Classic FM postou uma vez Classic FM é maravilhoso. Gente. Postou uma vez uma arte que foi uma polêmica. Falou assim, será que serão as orquestras as mais antigas bandas covers do mundo? E foi uma barulheira, né, cara? Foi um caos isso daí. E eu entendi o que eles quiseram dizer, assim, sabe? Sim. Essa história de versão definitiva. Cara, não, a Petrobras Sinfônica, não é pelo tempo que eu tive lá, pelo carinho que eu tenho, eu ainda senti um ambiente muito leve, assim. Mas tiveram orquestras que eu trabalhei em que eu senti uma pressão mesmo. O músico se botava uma pressão até que não era saudável, sabe? Cara, eu saio do concerto, eu falava assim, cara, o concerto foi maravilhoso. Não foi. Eu errei, tal coisa e tal, blá, blá. Eu falei, cara, não, foi incrível, foi lindo. Eu não tenho ouvido de música? Não tenho, mas eu trabalho já há 15 anos com música clássica. Então, eu sabia que aquilo tinha sido bom. Essa pressão da excelência, a pressão do público ser intelectual e ser sábio. Não, cara, porque você nunca viajou pra Áustria? Você nunca viu a Berliner? Nossa, não, você não sabe o que é música clássica. Pô, cara, eu sei, porque eu vi a Maria da Manhã tocando na Candelária e foi um show maravilhoso. Eu chamo de show também. Não, pois é, ainda tem essa, né? Não pode chamar de show, é concerto. Vamos lá, gente, concerto. Mas eu não tô, você falou, eu não tô consumindo, eu não tô lá curtindo, não tô achando maravilhoso. Cara, a Petrobras Sinfônica tem um projeto do Cartola que eu acho, cara, eu amo esse projeto, assim. Dos projetos que eu trabalhei na Petrobras Sinfônica, eu acho que esse é o que eu tenho mais carinho. Cara, e eu vejo o concerto, eu falo, cara, isso, olha a polêmica, vamos de polêmica. Eu acho que se a gente tivesse um bar brasileiro, carioca, teria sido aquele Cartola, entendeu? Aquele conceito que eles estão tocando. E é lindo. E não é porque é Cartola que merece menos. Eu tava também pensando em outra coisa aqui. Falei, cara, eu acho que eu devia ter marcado umas 4 horas pra gente conversar. Tem assunto, porque a gente nem né? falou de comunicação direito. A gente começou aqui e foi, ó. Mas fala aí, você ia falar alguma coisa agora? Não ia falar nada, não. Eu tava só comentando sobre isso. Realmente, a gente precisava de mais tempo. Agora, total, não, com certeza. E com bloco. Eu vou precisar de bloco na próxima, porque eu esqueci várias coisas. Calma, lembrei. Vamos falar agora um pouco de comunicação. Qual foi... Assim, é que eu acho que a Petrobras Sinfônica, ela tá um pouquinho mais descolada, assim, né? Ela é um pouquinho mais colorida e tal. Mas você sentiu muita dificuldade de comunicar música clássica diferente de... Tudo bem que você viu de balé, mas de outras artes? Você acha que é uma coisa mais específica? Ou não? Pelo contrário, tem que tratar a comunicação qualquer que eu digo assim, de qualidade de qualquer outra arte e mandar brasa. Queria que você falasse um pouco sobre o início e o trabalho de comunicação em orquestra. A minha experiência, a FAS, né, que quando você estava lá, foi a nossa agência de comunicação que entrou, ela já tem uma linguagem bem despojada para o meio das orquestras, né? A gente já vem com uma linguagem bem despojada. E eu vejo outras orquestras fazendo isso também. A OSBA é maravilhosa. A OSBA é maravilhosa. A OSBA, eu amo. Gente, a OSBA eu tive a oportunidade de participar de uma live, um bate-papo com a Aline Valadares, que é da comunicação da OSBA. A gente fez foi assim, 1 hora de live no Instagram, que deveria ter durado mais também, porque a gente começou a trocar sobre as questões ali da OSBA e da Petrobras Sinfônica. Discussão uma coisa. Orquestra Sinfônica da Bahia, para quem não conhece. Isso. E a gente começou a trocar ali e foi maravilhoso, porque a OSBA é uma das orquestras que inova bastante também na sua comunicação. O Kiko é maravilhoso. Eles são maravilhosos. E quando eu entrei, a gente já estava com essa linguagem um pouco mais despojada. Então, eu não senti um baque, porque isso já estava acontecendo. Muito obrigada, inclusive, Matheus. Nada, que isso. Eu não senti um baque, porque isso já vinha acontecendo. E eu acho que esses projetos mais populares, né, do repertório pop, foi um salto para a gente poder conseguir fazer isso. O programa do ano passado, que infelizmente não entrou muito em circulação, porque veio a pandemia, né, a gente teve que pegar todos os programas impressos e mandar para reciclagem.
Meu coração. E aí era um programa que a linha clássica, a gente mudou o formato, era um formato quadrado, lindo, assim, e a gente estava com a chamada mais clássica, assim, uma coisa meio de mármore e tal, mas o conteúdo dentro estava mais despojado. Então a gente fez esse contraste da programação clássica, tipo, tinha um anúncio. Não sobrou nenhum, não, quero ver. Acho que sobrou, acho que tem quero ver. E aí, tipo, tinha um anúncio do Queen, por exemplo, em uma das páginas. Coisas que... Pô, imagina, botar um anúncio do Queen dentro de um programa do repertório clássico. Isso aconteceu. Então, assim, eu não senti tanta dificuldade por conta disso. Eu posso falar que eu ainda não cheguei no que eu acho ideal, assim. A gente fala tanto nas vertentes de comunicação agora. Toda vez que a gente vai falar sobre como comunicar, a gente fala sobre como despertar emoção no consumidor. E as artes, de uma maneira geral, possuem essa emoção na sua mão, né? É o seu negócio a causar emoção nas pessoas. E eu acho que isso ainda não chegou 100% na comunicação. Acho que a gente ainda não conseguiu transpor o que a gente coloca dentro do espetáculo, de emocionar as pessoas, essa emoção que a gente causa ali da música, que a gente está falando de sentir a música e tal. Eu acho que isso a gente ainda não conseguiu transpor para a comunicação. Isso ainda é o meu desafio de aonde eu quero chegar, é conseguir fazer uma comunicação que seja uma comunicação que toque, que traga de fato, desperte a emoção em quem tá vendo aquilo. É claro que com imagem estática é muito mais difícil, a gente tem que trabalhar um pouco mais com vídeo para isso, mas até nas imagens a gente começa a trabalhar a percepção do que aquela imagem ali está trazendo. Então, assim, a gente teve concertos que foram super difíceis de fazer a comunicação. O concerto da Pitty foi um concerto muito difícil de fazer a comunicação. Porque aí a gente está tentando juntar, em como foi feito nos outros projetos, juntar o que tem do artista com o que tem da orquestra. Acho que é linda a arte. Então, assim, o do Pink Floyd lá, que tem as duas batutas do maestro, assim, encostando, que foi genial. Mas o da Pitty foi o desafio. Tipo, como é que a gente vai conseguir fazer a conjunção da Pitty com a orquestra nessa arte? E aí a gente foi lá, foi pegar o que já tinha acontecido da Pitty no início. A gente falou, cara, se a gente botar alguma coisa... Eu e Conrado ali sofrendo, porque a gente falou, se a gente botar alguma coisa... Grande Conrado da Faz, Conrado, João... Cara, pessoas incríveis. E aí, assim, eu e Conrado, a gente sofrendo, porque ali a gente fez um briefing conjunto, que eu falava, se a gente colocar alguma coisa da fase inicial da Pitty, está muito diferente do que ela está fazendo agora. Então, não conversa, a gente podia ter usado o robozinho, a gente podia ter usado tanta coisa do início, mas já tem mais de 10 anos isso, a gente não faz sentido. Então, vamos trazer para os trabalhos atuais. Será que o público vai reparar? Até a hora que a gente falou, bom, o público da Pitty vai saber que é Pitty. As veias que estavam presentes ali na arte dela, que a gente pegou um dos elementos das artes dela, a gente falou, cara, isso aqui, quem é público vai saber que isso aqui é do CD novo. Da matriz, demais. Então, assim, quem é público vai saber. A gente tem que entender também qual o momento que a gente deixa de impactar um pouco o público da orquestra. A gente falou, cara, não, o da orquestra vai pegar pelo nome e o restante... vai entender pelo público da Pitty. Fui chamar a atenção? Foi. Fui chamar a atenção? Ok, você foi chamar... Time. O papo tá bom, te falei que é longe. Desculpa, produção. Então, já me chama pra uma segunda, Matheus. Olha aí, vamos nessa. Mas só finalizando aqui. Aí a gente teve essa questão. A gente falou, cara, quem é da Pitty vai entender, quem é da orquestra vai vir pelo nome da orquestra, que tá visível que é a orquestra que tá fazendo isso. E vamos com essa arte. Não, foi a arte mais difícil, eu acho, que a gente criou até agora, foi essa integração da Pitty com a Petrobras Sinfônica para esse concerto do final de 2019. Foi... Acho que foi bonito. E ficou a comunicação super conversou com o Matriz, ficou super bonito. Ficou. Mas assim, a gente demorou pra... Foi sofrido, foi uma arte que voltou tantas vezes. Ainda bem que já tinha saído. Ficou pra mim. Tô brincando. Ju, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. A gente combina a próxima vez aí um fim de semana, de repente, de papo, um intensivão. Chama aí esse time maravilhoso de Libras aí. É isso. Obrigada, galera. Exato, vai ter que dar ali um Dorflex pra elas, tadinhas, tanto tempo. Obrigado todo mundo. Obrigado, Ju. Nada, eu que agradeço bastante, Matheus. Foi incrível, assim. Falei pra caramba. Espero que tenha ficado alguma coisa boa. Se ninguém corta, a gente vai embora. Não tem problema, não. Gente, obrigado. Mais um encontro aqui do ciclo de debate da OnStage.
E a gente se vê daqui a pouquinho com mais um encontro sensacional. Fica aí. Valeu!